Continuando o julgamento da Conferência Conjunta, a floresta densa do nevoeiro provavelmente não seria destruída, mas haveria derramamento de sangue. Além disso, uma diminuição em sua avaliação foi uma possível punição, o que seria uma grande perda de benefícios. Escusado será dizer que o gravemente ferido Leylin esteve aqui também. Como havia tanto ódio, a única maneira de acabar com isso seria através da completa destruição, era algo que a outra parte não poderia tolerar. Assim, eles se aproveitariam de Leylin estando em meio à recuperação, reunindo toda a sua força de trabalho e destruindo a aliança da natureza. Isso foi o que Leylin também esperava. Eu tinha especialmente dado a ele alguns dias para reunir seus homens. Espero que ele não me decepcione. Leylin zombou. Pouco depois, ele se virou e olhou para a saída do cânion. Chegando! Neste momento, Magi usando vestidos pretos de estilo chinês estava em um círculo do lado de fora do cânion, silenciosamente se aglomerando em torno de várias figuras no meio. O líder do grupo, um homem de meia idade com um rosto digno de veneração, era o líder da guilda fugitiva da densa floresta do nevoeiro. TSK. Gus, você realmente deveria estar envergonhado, sendo reduzido a este estado miserável depois de ser ferido por um professor honorário em uma guilda de pequena escala. Então Gus era seu nome verdadeiro, e o nome usado anteriormente, Xerxes, era falso. Outro homem que estava de pé ao lado de Gus era um homem idoso em seus 50 ou 60 anos. Ele tinha rugas por todo o rosto. Com o nariz inclinado, olhos estreitos, isso fazia parecer ainda mais sinistro do que Gus. Mesmo enquanto ele zombava de Gus, nenhuma raiva foi vista nos olhos dos magos da Floresta Densa, como se nunca tivessem ouvido o que foi dito. A razão para a mudança de atitude foi que esse velho irradiava enormes ondas de energia. Entre o vazio no meio do círculo formado pelos velhos, as radiações da força espiritual podiam ser observadas. Impressionantemente, foi a força de um poderoso pico de um magus. Se você fosse eu, o resultado não teria sido melhor. Gus suspirou em meio ao escárnio, mas no fundo ainda tinha medo da força de Leylin. Tendo conhecimento profundo da força de Gus, o velho também se tornou solene. Se Leylin já se recuperou de seus ferimentos, quero 2 vezes a compensação. Se for dobrado, deixe dobrar. Gus prometeu imediatamente com os dentes cerrados. Eu usei uma antiga runa de protetor de luz. Essa é a razão pela qual eu pude me recuperar rapidamente em um período tão curto de tempo. A outra parte não poderia ter tal coisa. Essa era a confiança que Gus tinha, já que ele vinha de uma corporação de escala média. Para ele, como uma guilda de pequena escala, era impossível para a Nature's Alliance ter uma vantagem tão grande. GG. Você está certo. Além disso, eles estão no máximo no mesmo nível que você. Como eles podem nos parar por conta própria? O velho riu. Líder da guilda do meu senhor. O sinal quebrado foi consertado. Neste momento, um magus elemental semi-convertido se aproxima e fala com Gus ótimo. Atacar imediatamente. Eu quero que a aliança da natureza seja removida inteiramente da Twiligit Zone. Um olhar malévolo varreu o rosto de Gus e de repente ele levantou a mão. Mais de uma dúzia de diferentes luzes coloridas flutuaram para fora do cânion. Inesperadamente, cada um deles era um rank magus. Como uma guilda de tamanho médio, não era um grande problema se a floresta densa de nevoeiro criasse ou recrutasse magos oficiais. Considerando a longa e acumulada história dos mais de 30 magos. Desta vez, Gus planejou usar um grande número de forças de sua guilda. Bang. Mais de uma dúzia de luzes brilhantes correram para a entrada do cânion, mas foram imediatamente interrompidas por uma membrana formada por uma camada defensiva de luz. É apenas formação defensiva feita por uma guilda de pequena escala insignificante. Destrua. Da camada de luz brilhante, um som estridente foi ouvido e a luz negra convergiu, formando a forma de um grande machado. A cabeça do machado ainda tinha fortes correntes negras de ferro enroladas em torno dele, que eram fios de luz brilhante, fria e ameaçadora. *KH. Machado gigante atacou impiedosamente.
Na esteira do golpe alto, toda a membrana de luz se desfez, se desintegrando e se dispersando em pequenos pontos de luz que gradualmente se escureceram. Inimigo, inimigo! Como um mago oficial, Céline foi a primeira a reagir. Seu rosto ficou mortalmente pálido e uma rajada de vento frio a mandou para a entrada do laboratório experimental dentro da montanha gelada. Asterisco Shaaya. Asterisco a luz negra passou, uma toupeira não menor do que o tamanho de um menino rastejou para fora, suas duas longas e grisalhas barbas arrastando pelo chão. Esta Céline. Causando problemas desta vez. Se eu ainda estiver vivo, você terá que me enviar 10 vezes mais frutas do que antes. A toupeira acariciou sua barba, com um olhar relutante no rosto. Droga! Se não fosse o acordo que fiz com aquele velho idiota naquela época, eu não teria que ficar preso aqui defendendo o lugar dele. Todos os acólitos, me encontrem aqui agora. Céline nem teve tempo de forçar um sorriso, muito menos falar com a toupeira. Ela acabou de se comunicar diretamente com o resto dos acólitos da guilda. Ela estava extremamente certa de que o ataque desta vez era dos homens da densa Fog Forest. De fato, durante uma guerra entre os magos oficiais, os acólitos eram apenas bucha de canhão. Enviá-los era apenas uma desgraça e até causava baixas desnecessárias. Atualmente, eles tinham uma pequena chance de sobrevivência. Os olhos de Céline brilharam com um pouco de esperança, e começaram a gritar para o laboratório: Meu Lord Leyline! São os magos da densa floresta de nevoeiro. Eles violaram as regras da conferência conjunta e lançaram um ataque à nossa guilda. Mas o que levou Céline de surpresa ainda mais do que o ataque repentino foi o fato de que não havia resposta de dentro. Céline repetiu a mensagem 3 vezes, e foi só depois que ela não pôde mais esperar e quebrou a camada de gelo, que a voz de Leyline respondeu. Ainda estou no meio da recuperação. Se isso for interrompido, temo que haverá repercussões imediatas. Quanto mais você precisa? Céline agarrou o lenço com força. 10 minutos. Depois de algum silêncio, a voz de Leyline foi ouvida novamente. Bem, eu vou lutar por você durante este período de tempo. Céline respirou fundo em direção ao acólito que estava lá e limpou a garganta. Como líder da guilda, eu ordeno que você proteja este lugar a todo custo. Pode ser difícil para você, mas com a ajuda de formações de magia, eu preciso que você persevere por apenas 10 minutos. Sim, meu senhor. Nós vamos lutar até o fim. Depois de se distrair por um momento, os acólitos começaram um alvoroço após o outro. Obo e Ilha estavam entre os acólitos. Era óbvio e eles claramente entenderam o que o futuro tinha guardado para eles se a guilda fosse derrotada hoje. Isso é ótimo. Vamos ativá-lo. Vovô Cedric. Céline respirou fundo. Ok, tudo bem. Não suporto jovens como todos vocês. A toupeira balançou a cabeça e de repente caiu no chão. Em alguns instantes, raios negros de luz se espalharam, formando grandes runas de formação de feitiços no solo. Uma barreira de luz subiu e combinou com a formação original da magia, engolfando Leyline e o laboratório experimental. Asterisco estrondo. Explosão, asterisco nesse momento, um grupo de magos inimigos chegou ao local, e os acólitos que não conseguiram entrar na barreira a tempo ficaram gravemente feridos. Um garotinho foi cortado ao meio por uma lâmina de luz. Sua parte superior do tronco ainda estava lamentando enquanto ele tentava respirar. Outra mulher acólita, que foi dizimada em uma poça de sangue por uma esfera verde que caiu do céu, nem sequer teve tempo de fazer um som. Mais e mais acólitos foram enterrados instantaneamente até a morte, pela enorme estrutura quebrada do prédio que foi destruída por feitiços mágicos, também sem poder fazer nenhum som. Como Céline olhou para a cena devastadora na frente dela, ela foi incapaz de se controlar e desmoronou em lágrimas. Eles eram os possíveis futuros magos da Aliança da Natureza, onde seu suor e sangue eram despejados. Eu encontrei. Está aqui. Essa nova barreira de luz, que era visivelmente mais espessa e mais forte que as anteriores, chamou a atenção dos inimigos magos rapidamente. Muito em breve, mais de uma dúzia de raios de luz envolveram todo o lugar, criando sombras fracas no meio.
Asterisco Clang. Asterisco Celine jogou um dispositivo de comunicação no chão. O sinal está interrompido. Aguente. Ela colocou a palma da mão na barreira, enquanto uma enorme onda de força espiritual e poder mágico era despejada e injetada na barreira. O resto dos acólitos seguiu o exemplo, embora os poderes espirituais eram muito fracos. Com um mero toque, a maioria dos rostos dos acólitos ficou pálida, como se tivessem sido espancados por um grande martelo. Asterisco estrondo, asterisco ambos os lados não trocaram muitas palavras, e mais de uma dúzia de feixes de energia coloridos bombardearam a formação de feitiços. Asterisco bang. Asterisco numerosos acólitos ficaram paralisados no chão, a maioria tendo desmaiado. Celine mal conseguia se endireitar e estava à beira do colapso. Ao ver duas sombras atrás dos numerosos reis magos, a expressão de Celine estava cheia de desespero. Neste momento, não foi nem metade do tempo que Leylin tinha pedido. Lutando contra os dois máximos, uma magia fez Celine perder toda a esperança e força para revidar. No laboratório atrás de Celine, Leylin calmamente esperou, uma expressão fria e distante em seu rosto. Deveria ser mais ou menos agora, certo? Ele murmurou. Na verdade, Leylin poderia ter lutado de volta, mas ele esperou até que a Aliança da Natureza tivesse acumulado uma quantidade desastrosa de baixas. Quanto aos acólitos mortos, eles não tinham muita importância para Leylin, e suas mortes pesavam mais do que partículas de poeira em seu coração. Enquanto o oponente deixou provas irrefutáveis de um ataque, quais foram as mortes de alguns acólitos? Além disso, esses acólitos estavam sob a orientação de Celine. Se ele realmente quisesse ter controle total da Aliança da Natureza, mais sangue teria que ser derramado. Agora, entretanto, era a hora. Gus e o resto deles causaram tantos danos à Aliança da Natureza que, mesmo que Leylin matasse todos eles, poderia ser justificado como autodefesa. Essa desculpa pode não ser muito boa, mas definitivamente foi melhor do que não ter nenhuma. Os acólitos que morreram e os dados que foram perecidos Magus Gus. Por quê? Só por quê? Celine retraiu as mãos e olhou para a barreira que foi danificada pelos ataques combinados do inimigo. O animal guardião também ficou gravemente ferido quando cuspiu sangue, sorrindo amargamente. Benefícios. Naturalmente, tudo é para nossos próprios benefícios. A voz de Gus estava gelada, como se não tivesse nenhuma das emoções que uma pessoa normal teria. Ele também fez vista grossa para os encantos de Celine. Você atrapalhou o meu caminho e eu só quero resolver a disputa, só isso.